Entendendo a Bíblia em boa companhia. Tema de hoje: raiz e renovo em uma só pessoa. Este é raiz, o Filho é o Pai é o Filho. Como compreender essas mensagens? Nós temos na Palavra de Deus importantes revelações, como no próprio livro de Apocalipse, que na tradução justamente quer dizer revelação. Revelação de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias, é o Apocalipse capítulo 1, verso 1. Mas no final do livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 16, vem a mensagem daquele que revela o princípio, o fim desde o princípio. Olha só, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas, as épocas em que as igrejas de Deus esteve presente aqui na terra, e a nossa igreja, a igreja que aguarda a volta de Jesus, a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias, nós que estamos aqui. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da alva. Ora, a estrela da manhã é Jesus. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é que nós estamos aguardando vir como uma estrela para nos buscar e fazer reformado esse planeta que foi hostilizado por Satanás. Nós temos então uma importante tarefa de compreender a profecia no correr dos anos e dos séculos. O tema de hoje ele vai fundar-se especialmente em Isaías, capítulos 11, no qual Isaías trata do raiz renovo em uma só pessoa. É a lição da Escola Sabatina, Isaías, consolo para o povo de Deus. Ele está realmente nos trazendo uma mensagem de 730 anos de Cristo, um povo de Judá que estava completamente perdido, Israel já totalmente derrotado. Dentro em pouco já não existiria mais Israel do Norte. E Judá estava seguindo na mesma direção, pois havia recusado sinais que Deus oferecera, havia recusado promessas de guarda, de proteção, e se submeteram ao poder do rei da Assíria, o qual os tiranizava e agora os espoliava. Sem luz, eles ainda se apegavam aos deuses do oculto, ao ocultismo, ao espiritualismo, buscando revelação dos mortos daquele que é o doador da vida, o fim desde o princípio. Recusavam a luz do eterno para buscar no nada, no vazio, as revelações de Satanás. Porque os mortos nada sabem, diz a palavra de Deus. Como consultariam os mortos a favor dos vivos, diz a palavra de Deus? Nós temos uma revelação de um tronco que da morte ressurgia com raízes que fariam brotar. Essa é a promessa de Isaías, a promessa de que daquele tronco seco, daquele tronco morto, que estava ali sem mostra de vida, surgiria pela raiz a fortaleza, Jesus, a nossa fortaleza. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti como troncos secos, como almas mortas, precisando da raiz da vida, da fonte da vida, que nos ilumine nos caminhos, nos trace os passos seguros. Por abençoa todos para que possam compreender cada vez mais, que eu possa me elevar no conhecimento da Tua Palavra através do Teu Santo Espírito. Que a cada dia prossigamos rumo à luz. Em nome de Jesus. Amém. Ao pedirmos a Deus que nos acompanhe na jornada dessa vida e que vamos então nos submetendo a Ele, vem a revelação. A profecia não é, como muitos dizem, Antigo e Novo Testamento. Essa divisão foi apenas uma divisão didática. A palavra de Deus é uma só. Ele diz, eu sou Deus e não mudo. Portanto, o contexto da Bíblia é um só. É a revelação de Jesus desde o Gênesis até o Apocalipse. E temos então aqui no estudo de Isaías, 730 anos antes de Cristo, uma aplicação direta também para a liberdade daquele povo naquela época, para a vinda de Jesus, como ele veio, nasceu entre nós e nos trouxe a libertação do mundo do pecado, e depois a promessa de que ele virá outra vez, e estamos aguardando, onde ele vai exterminar o mal em definitivo. Essa é a mensagem que está em Isaías, capítulo 11, verso 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento. E o conhecimento, temor do Senhor, como diz também o salmista. Não julgará pela aparência, nem decidirá pela base do que ouviu. É o que nós estamos vendo Jesus quando veio pregando. Por fora,
belos sepulcros caiados por dentro que têm apenas imundície. A aparência não interessa para Deus, mas sim o interior. A alma cansada encontra refúgio no Pai. E Deus olha a pessoa pelo seu íntimo. Ele conhece o nosso ser. Não julgará, portanto, pela aparência, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres, e as suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade do seu cinturão. Como que agora ele vai fazer novas todas as coisas? No versículo 6, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. É o fim do mal, é Jesus devolvendo ao homem o domínio sobre todas as coisas, porque lá no paraíso ele disse: domine o homem sobre os animais, sobre as plantas, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Agora aqui ele está devolvendo a uma criança dominando sobre as coisas. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Não haverá mais espaço para a víbora enganadora de Eva, porque uma criança terá domínio sobre o mal, não existirá mais. Qualquer ser humano terá a aparência de Cristo novamente. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, é o tema da nossa lição. Quem é a raiz de Jessé? Jesus era descendente de Davi, segundo vamos ler aqui em Mateus capítulo 38, ali explica a descendência reversa de Jesus. Jesus é filho de Deus, mas ele explica a das gerações levando a Jessé. Jessé, pai de Davi, da descendência de Davi, Deus prometera prosperidade a Israel e ao mundo. Porque essa profecia, como já disse antes, ela se aplica a Judá, 730 anos antes de Cristo, ao povo que recebeu Jesus, a José, a Maria, os discípulos, aos apóstolos, a Paulo, todos até nós, mas principalmente não é um livro de história apenas para contos, para ilustrações. São as profecias que se repetem para o povo de Deus nos últimos dias, como li agora há pouco em Apocalipse, e volto a ler 22:16. Apocalipse 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. É ele que vai vir e estabelecer novamente o seu reino, fazendo com que crianças dominem sobre todas as coisas. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado para a Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Emade e nas ilhas do mar. As ilhas do mar quer dizer, em todos os lugares dessa terra, Deus buscará o seu povo. Um povo que está espalhado por esse planeta, sofrendo do mal, encontra refúgio. Dentre a Babilônia, a confusão espiritual, refúgio naquele que é o príncipe da paz, o rei da luz. Você que vai participando da nossa programação, assistiu agora há pouco 5 Minutos Vem Entende? Todos os dias nós temos o programa às 8, 5 Minutos Vem Entende, às 9, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, daqui a pouquinho, não perca, crede em seus profetas. Pois nós temos então, na sequência do nosso estudo, Zacarias 6:12. Veja que importante a compreensão de que esse trono de Deus vai sendo restabelecido, ele alcança os ímpios na obscuridão, mesmo quando eles estão buscando o caminho mau, manda Jonas aos ninivitas. Mesmo quando nós estamos buscando na escuridão, como os israelitas 730 anos antes de Cristo estavam buscando no espiritualismo, buscando nos mortos, na escuridão, nas trevas, no obscurantismo, nos falsos deuses da Síria, oferecendo seus filhos em sacrifício a Moloque, aos deuses do antepassado, matando os próprios filhos. Deus ainda não abandonou esse povo. Deus manda o ar, a água, o alimento para todos, bons e maus. Mas o convite de Deus é sempre presente para que nós nos entreguemos ao caminho de Deus. Zacarias 6, verso 12. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo,
E ele sairá do lugar e construirá o templo do Senhor. O templo do Senhor, o tabernáculo do Senhor, o Eterno vai reconstruir o planeta Terra para que nós possamos habitar dando glórias aqui com a presença de Deus para sempre. Deus estabelecerá o seu reino não nos céus, mas no planeta Terra restaurado. 1000 anos nos céus, compreendendo as maravilhas do julgamento de Deus sobre as coisas, sobre os bons e sobre os maus, para depois vivemos em eterna felicidade nesse planeta restaurado. Sim, porque aqui ele estava falando de Josué, a coroa de Josué, mas Josué sabemos que representa Jesus também na Bíblia. Há vários símbolos de Jesus na Bíblia, Josué é um deles. Então, quando fala de Josué, também é uma aplicação para Jesus. Depois de Zacarias, nós vamos para Romanos capítulo 15, versos 7 a 12, para compreender que Jesus é o nosso príncipe. Romanos capítulo 15, versos 7 a 12. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos seus patriarcas, a fim de que os gentios os glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso te louvarei entre os gentios, cantarei louvor ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, ó povos dele. Por que nós estamos então vivendo nesse planeta? Para que os outros contemplem as boas obras que cometemos, que praticamos, pelo poder transformador do Santo Espírito. E então deem glória a Deus, reconheçam a Deus, somos luz no mundo a iluminar o caminho de pessoas que estão vivendo em trevas. E todos darão glória a esse nosso pleno Salvador. Ao contemplarmos a palavra de Deus, vamos compreendendo também o que está em 1 Crônicas, capítulo 17, do versos 11 a 14. 17, do verso 11 a 14, nós lemos: quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, aqui é uma profecia diretamente levada a Davi. Davi, antepassado de Jesus. Chegar a você e juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Eu estabelecerei o reino dele, e ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Davi queria construir um templo para Deus, mas Deus disse, você tem as mãos sanguinárias, participou de guerras, de mortandade, um filho teu vai construir. Davi organizou toda a construção, amealhou ofertas, havia bens sobrando, materiais de construção sobrando. Salomão veio e construiu o templo. Mas aqui não está falando só de Salomão, está falando de Jesus que vem reconstruir o templo. É ele que vai construir um templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre. Jesus vai ter o trono dele estabelecido para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Glória a Deus, nós temos um Redentor que vive para sempre. Segundo Samuel 7,12, fala das mesmas coisas que acabamos de ler aqui. É uma repetição, uma ênfase que Deus dá para que nós creiamos em seus profetas. Por isso convido também para assistir o programa Crer em Seus Profetas, que vai ao ar daqui a pouquinho. O Entendendo a Bíblia em Boa Companhia vai nos ajudando a compreender que a palavra de Deus é una, que desde o começo até o fim, os desígnios de Deus estão revelados diante de nós. As duas vindas de Jesus aparecem como uma única imagem. Elas estão unidas, pois são duas partes de um todo, como os dois lados de um plano. Para ser completo, o plano de salvação requer duas vindas. A primeira que já aconteceu e a segunda que aguardamos como consumação de nossa esperança. Jesus nos salva em duas etapas, morreu por nós. Mas se ele estivesse apenas morto e não voltasse para nos buscar, essa salvação estaria incompleta. Deus nos criou. Depois ele veio e morreu no nosso lugar. E agora ele vem nos buscar e estabelece que o seu reino destruirá o mal e os maus. A origem do mal. Não mais dor, não mais trevas, apenas a luz e o amor do nosso Pai. Que você guarde os caminhos de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E ande no caminho da luz e receba as bênçãos dos céus, confiando na promessa do nosso Redentor Jesus, que está prestes a voltar.